Boa tarde, está começando mais um boletim legislativo com as principais notícias da Câmara e da nossa cidade. Seja muito bem-vindo. E vamos começar dando uma olhada na pauta da sessão de Câmara desta quinta-feira. Entre os projetos da pauta da sessão desta quinta está a matéria de autoria da vereadora Dulce Rita, que autoriza a instalação de caixas eletrônicos em altura reduzida nas agências bancárias da cidade para auxiliar pessoas com baixa estatura. Dulce Rita também é autora de outro projeto da pauta, que institui a Política Municipal de Cuidados Paliativos, voltados para garantir mais qualidade de vida às pessoas com doenças que não têm cura. O vereador Júnior da Farmácia também tem dois projetos na pauta. O primeiro autoriza a Prefeitura a criar pontos de coleta e descarte de resíduos têxteis na cidade. Já o segundo prevê disponibilizar para as mulheres de São José um aplicativo que contém o dispositivo de pânico integrado ao Centro de Segurança e Inteligência para auxiliar na Patrulha Maria da Penha. Os parlamentares ainda devem apreciar o projeto do vereador Marcão da Academia, que visa implantar um atendimento multicanal para a saúde mental, com atendimento telefônico para a população que necessita de apoio. Marcão ainda tem outro projeto na pauta. A matéria prevê emitir uma permissão para regulamentar o trabalho de ambulantes que prestam serviço de lazer infantil em praças e parques da cidade. Já o vereador Dr. José Cláudio apresentou um projeto com o objetivo de criar a campanha Outubro Rett em São José, que é dedicada a ampliar e divulgar informações sobre a síndrome de Rett. Outros projetos da pauta são para a denominação de loteamentos na cidade. A pauta completa você confere no nosso site, no ícone Pauta das Sessões. Chegamos ao último episódio da nossa série sobre a LOA, a Lei Orçamentária Anual. E hoje a gente vai explicar o que é e como funcionam as audiências públicas. Esses encontros são essenciais para que a população ajude a decidir o futuro da cidade. Então fique atento nas informações. No próximo dia 24 de outubro, a Câmara de São José dos Campos vai realizar uma audiência pública para debater o orçamento da cidade para o próximo ano. E as sugestões a serem apresentadas pelos munícipes poderão compor a LOA, a Lei Orçamentária Anual de 2023. A audiência pública seguirá o seguinte roteiro. Após a abertura, técnicos da Prefeitura farão a apresentação sobre o orçamento. Depois, a discussão será aberta para a participação da população. E, por fim, técnicos do Poder Público farão os últimos comentários. Cada munícipe presente terá 3 minutos para falar. As manifestações seguirão a ordem de inscrição que deverá ser feita durante os primeiros 30 minutos da abertura da audiência. O tempo total destinado à participação do público será de no máximo 2 horas. Todas as manifestações serão gravadas e posteriormente disponibilizadas no site da Câmara Municipal para divulgação e controle público. Os interessados também poderão enviar suas sugestões pelo hot site até o dia 27 de outubro, 3 dias após a realização da audiência pública. E todos os documentos e sugestões da população serão encaminhados pela Comissão de Economia da Câmara para análise da Prefeitura. A audiência será transmitida ao vivo pela TV Câmara, agora com sinal aberto pelo canal 12.3, pelos canais 7 da NET e 9 da Vivo, e também pelas redes sociais do Legislativo com tradução em Libras. Participe e ajude a construir o futuro da nossa cidade. E agora vamos falar de emprego. Se você está procurando um trabalho, pode ser que tenha uma vaga que te interesse no PAT de São José. Dá uma olhada. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para acabador de mármore e granito, açougueiro, ajudante de açougueiro, ajudante de obras, ajudante de serralheiro, almoxarife, artífice, assistente de mídias sociais, atendente, atendente de cafeteria, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico de refrigeração, balconista, carpinteiro de obras, chefe de cozinha, consultor de vendas, corretor de imóveis, costureira em geral, cozinheiro geral, design gráfico, diarista, eletricista, encanador, faxineiro, ferramenteiro, garçom, gerente de lanchonete, gerente de restaurante, higienizadora de estofados, jardineiro,
líder de limpeza, marceneiro, mecânico de refrigeração, oficial de manutenção, operador de caixa, operador de telemarketing ativo, operador eletromecânico, orientador de tráfego para estacionamento, pedreiro, pedreiro azulejista, recreador infantil, serralheiro, técnico de manutenção eletroeletrônica, telhadista, vendedor externo e zelador. Ainda há vagas para diversas funções no setor atacadista e vagas para pessoas com deficiência no cargo de operador de telemarketing ativo. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Um dos temas de conscientização de outubro é a trombose. O problema acontece quando há um coágulo dentro de uma veia e o fluxo sanguíneo é bloqueado. A atenção com a doença, que já era muito grande pela gravidade, agora precisa ser maior ainda. Isso porque as vítimas da Covid-19 têm muito mais chances de desenvolver trombose. Nós conversamos com especialistas para saber como identificar, prevenir e tratar a doença. É o que você vê agora na reportagem. Em 2015, a Viviane passou por um grande susto. Aos 22 anos, após sofrer com fortes dores de cabeça, ela teve o diagnóstico de uma trombose venosa cerebral, causado, segundo ela, pelo uso de anticoncepcional. Foram 60 dias de internação e mais 4 meses para o retorno à rotina normal. Mesmo após 7 anos do ocorrido, Viviane ainda faz acompanhamento médico por precaução. Eu não tenho limitações, porém, tudo que eu vou fazer hoje em dia, eu dependo de laudos, né, de médicos que me acompanham, a neuro, a hematologista, tudo elas precisam dar esse de acordo que elas estão cientes, ou se tem alguma recomendação, por mais que seja algo simples, uma vacina, um dente que eu fui tirar, tudo eu preciso de uma autorização delas. A Viviane faz parte de um grupo grande de pessoas que sofrem com trombose no Brasil. Estima-se que 180 mil casos da doença sejam registrados por ano no país, segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Causado pela formação de coágulos na circulação do sangue, a trombose pode ser venosa, quando compromete as veias, e arterial, que atinge a circulação nas artérias. Alguns fatores podem contribuir para aumentar o risco de contrair a doença, como o cigarro, pressão alta, imobilidade provocada por internações hospitalares prolongadas e dificuldade de mobilidade em longas viagens. Pessoas que já tiveram trombose anteriormente também devem ter cuidado redobrado. A gente tem que avaliar cada situação, né? Então, um paciente que nunca teve trombose, vai passar por uma cirurgia de alto risco trombótico. O que é uma cirurgia de alto risco trombótico? Cirurgia plástica, cirurgia ortopédica. Hoje, os próprios cirurgiões eles já têm protocolos onde você vai ter o uso de anticoagulantes no pós-operatório, né? Uma paciente que teve uma trombose espontânea, que a gente não consegue saber o motivo dessa trombose, e que vai ser submetida a uma outra situação de risco de trombose, por exemplo, ela engravidou, ela vai fazer voos acima de 3 horas, ela vai querer fazer uma cirurgia, esse grupo de pacientes a gente vai avaliar cuidadosamente e vai ver se vai ter indicação de usar alguma medicação para prevenir essa trombose. E o fator novo que fez aumentar o número de casos da doença no país foi a Covid-19. A trombose venosa e o tromboembolismo pulmonar são mais frequentes como sequelas em pessoas que tiveram o contato com o vírus. E ao contrário do que muitos pregaram durante a pandemia, o risco de desenvolver uma trombose com a vacina contra a Covid-19 é mínimo. Quando uma pessoa toma uma vacina, uma dessas duas vacinas, o risco trombótico dela é de 0,0004%. Tá? Uma pessoa que fuma tem um risco trombótico de 0,18%. Então não dá para comparar. Existe um risco trombótico? Existe. Só que mesmo tendo esse risco ínfimo trombótico, a pessoa tem que se vacinar. Porque se ela pegar Covid, o risco da vacina, que é de 0,34%, passa a 16%. Então não há a menor justificativa de você não vacinar um paciente contra o Covid pelo medo de você ter uma trombose. Eu tenho muito mais medo de ter o Covid e ter uma trombose do que tomar a vacina. Deixa de ser lógico isso, entendeu? E infelizmente foi feita uma campanha tão grande contra a vacina que muitas pessoas não tomaram vacina por medo de ter trombose.
Devido à gravidade da doença, foi criado o Dia Mundial de Conscientização sobre a Trombose, celebrado todos os anos no dia 13 de outubro. Em São José, um projeto de lei de autoria dos vereadores Dr. José Cláudio, Júnior da Farmácia, Milton Vieira Filho e Zé Luiz, pretende criar o programa Trombose Zero, que prevê ações educativas junto à população, principalmente mulheres. Foi aprovado nas comissões, acredito que vai ser aprovado pelos vereadores, para a Prefeitura criar uma política de saúde, de conscientização sobre o risco da trombose e de como evitar essa trombose, e para os médicos também, de repente, a gente tem um treinamento para tratar adequadamente a trombose. Para a vereadora Dulce Rita, relatora da Comissão de Saúde da Câmara, as datas comemorativas ajudam na conscientização, mas também é preciso que o poder público construa medidas eficientes pautadas na prevenção e tratamento. O papel da Câmara é pegar essas pautas, e pautas maiores, inclusive de outras coisas que a gente tem que ter não simplesmente nas pautas de calendários oficiais. Pegar as pautas também é uma sugestão que estou dando, de pegar as pautas dos grandes gargalos da saúde, que precisam ser resolvidas, não esperar os calendários oficiais que já existem. Isso eu acho que está fazendo muito bem seu papel, mas pode ser mais abrangente. Ações que podem salvar vidas, como foi o caso da Viviane. Hoje, mãe de uma menina de 4 anos, ela incentiva e oferece palavras de apoio a pessoas que sofrem com trombose. Não desista, é difícil, né? A gente passa por isso, mas logo acaba e a gente leva uma vida normal. Ainda falando sobre saúde, a alopécia é uma doença que causa perda de cabelo ou de pelos em qualquer parte do corpo. Esse distúrbio pode ser passageiro ou permanente e afeta tanto homens quanto mulheres. A Câmara aprovou um projeto de lei do vereador Roberto do Eleven que pretende orientar a população sobre as causas, graus e tratamentos da alopécia. É o que você vê agora. A Luana tem 27 anos. Aos 7, descobriu um câncer no cérebro, fez o tratamento por anos e se curou, mas o cabelo não cresceu mais como antigamente, devido ao diagnóstico da alopécia areata. E foi no Salão da Maria que ela encontrou solidariedade e autoestima ao receber sua peruca. Eu tive câncer com 7 para 8 anos, que eu descobri. Vim na Maria por causa que eu sofria muito bullying na rua. As pessoas davam risada, na escola falavam assim, não chega perto dela não, que você vai pegar. Eu ia no mercado com a minha mãe, as meninas começavam a dar risada, porque atrás da minha cabeça não tem cabelo, não cresceu. Assim como a Luana, ao menos 42 milhões de brasileiros sofrem com a alopécia, de acordo com a Sociedade Brasileira do Cabelo. A alopécia é uma condição que se caracteriza pela perda dos cabelos ou até mesmo de pelos do corpo. É muito comum que ela afete o couro cabeludo. Doenças sistêmicas e inflamatórias, além do fator genético, são elementos que propiciam o desenvolvimento da doença. Em alguns casos, como o da Luana, os cabelos não crescem mais. E na tentativa de ampliar a informação sobre a doença, a Câmara Municipal de São José dos Campos aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Roberto do Eleven, que cria um dia municipal dedicado à conscientização sobre a alopécia, celebrado anualmente em setembro. Criei esse projeto porque eu conheço pessoas que estão nessa situação. Depois da repercussão que deu o mundial da mulher de um ator que teve essa doença, para a conscientização do preconceito. Porque as pessoas têm que ver isso não como uma doença, mas sim para ajudar pessoas que se encontram com isso, para dar conforto à família. Não pode ter preconceito. Então esse projeto foi criado para isso. E o vereador Roberto do Eleven garante que a Câmara vai incentivar a realização das campanhas para trazer à população conhecimento sobre a doença, como uma forma de diminuir o preconceito. A Câmara vai fiscalizar e, quem sabe, isso chega até o SUS para dar assistência às pessoas que adquirem essa doença, que é a alopécia. Esta dermatologista explica que a alopécia consiste na perda repentina do cabelo e que não tem cura. Normalmente, o mais frequente, o mais comum é uma perda mais repentina do cabelo. De repente, num dia num cabeleireiro ou numa manhã quando vai fazer a barba, ele percebe que há uma falha na região da barba ou vai prender o cabelo e percebe que tem uma falha repentina no couro cabeludo. Todas as alopecias, elas têm um fundo genético
por isso elas não têm cura, elas têm controle e tratamentos. Para cada uma existem tratamentos específicos, que podem ser desde tratamentos tópicos, loções, pomadas que a gente pode passar na região. Para Camila, a aprovação da lei é importante para dar visibilidade à doença e ampliar o tratamento, já que, segundo ela, a maior parte dos procedimentos são via rede particular. Acho que o grande desafio é justamente isso, né? A grande maioria dos tratamentos tópicos, eles não estão contemplados dentro das medicações disponíveis no SUS. Os tratamentos orais, alguns poucos existem, mas os mais modernos ainda estão fora, dentro do tratamento do SUS e dentro do rol da ANS. Então, por isso, a importância da população que tem essa doença ir atrás dos seus direitos, né, ir atrás de divulgar cada vez mais a doença e o impacto que essa doença causa no dia a dia, no seu psicológico, para poder ter acesso mais facilitado aos tratamentos mais modernos que a gente tem hoje. Chegou a hora da gente falar de coisa boa. Você já tem programação para o final de semana? Adriane Alves, a repórter mais badalada da cidade, está antenada e vai falar agora sobre os eventos mais legais da cidade. Confira agora a nossa agenda cultural. E hoje é dia de agenda cultural. E nada melhor que encontrar amigos e passear com a família, não é mesmo? E este final de semana tem uma programação bem variada. E que tal curtir ao ar livre de graça e ainda renovar o seu guarda-roupa com muita economia? É uma opção, por que não? Neste sábado, você pode passear e aproveitar para renovar o seu guarda-roupa, reciclando o seu vestuário e ajudando o planeta. Vale a pena conferir economizando. É no Parque Vicentina Aranha. Participe! Quem não brinca e ri com artistas de circo? O espetáculo promete uma experiência única com direito a efeitos de ilusionismo. Uma divertida brincadeira que encanta e interage com o público de todas as idades. Vamos brincar? E neste sábado teremos um espetáculo apresentado por artistas surdos. Em sua segunda edição, o Libras Cult promete muita vibração, com apresentações de arte circense, danças, teatro e muita música, todo traduzido para a língua portuguesa. Neste fim de semana tem a exibição da peça Pinóquio, um espetáculo clássico e que com certeza vai encantar toda a família. Vale a pena conferir. E como anda a sua alimentação? De maneira lúdica e interativa, o Sesc de São José traz a exposição Comida de Verdade no Meu Pedaço. A exposição faz referência ao ciclo da cadeia dos alimentos, trazendo orientações e reflexão. É neste sábado e domingo, das 10 da manhã às 7 da noite. Você já ouviu falar em artes nas ruas? Venha se divertir com artistas da palhaçaria, malabares, música, acrobacias e muito mais. É diversão na certa. Fica o convite neste domingo às 10 da manhã no Vicentina Aranha. E agora, vamos de música de graça? Considerada a banda revelação do Vale do Paraíba, a banda 16 Toneladas agrada o público com sua vibe única. Inspirada em suas influências como Tim Maia, Jorge Ben, Wilson Simonal, Ed Mota, dentre outros. É para começar bem o domingo, não perca! E para quem curte um rock e gosta de degustar uma boa cerveja, vai rolar neste final de semana a festa mais comemorada em todo o mundo, a Octo Beer Fest. Aponte seu celular para o QR Code e garanta o seu ingresso. Show com as melhores bandas de rock da região, cerveja artesanal dos melhores produtores daqui do Vale, além de pratos típicos. Vale a pena dar uma passada por lá, viu? E não tem desculpa para ficar em casa, hein? Eu fico por aqui, mas semana que vem tem muito mais agenda cultural para você. Até lá! Como será que vai ficar o tempo na tarde desta quinta-feira e amanhã? Será que a chuva volta? Vamos ver agora na previsão do tempo. A tarde desta quinta-feira permanece ensolarada, mas com chances de chuva até o fim da noite. A máxima é de 29 graus e a mínima de 15. Já na sexta-feira, o dia será de sol entre nuvens, com chances de chuva a qualquer momento.
A máxima será de 25 graus e a mínima de 20. E é hoje, pessoal. É hoje que a TV Câmara vai para a TV aberta. A partir das 4 horas da tarde, nós estaremos ao vivo para toda a cidade através do canal 12.3. Na nossa estreia, vamos mostrar para vocês tudo o que rola aqui na TV. Os estúdios, os programas, os profissionais e, é claro, o trabalho do Poder Legislativo de São José. A programação tem muito conteúdo e informação para você, que é nosso querido telespectador joseense. Reforçando, às 4 horas da tarde, sintonize sua televisão no canal 12.3 e acompanhe a TV Câmara agora em TV aberta. O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Amanhã tem o Semana Legislativa com um resumo do que aconteceu de mais importante na cidade e na Câmara. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau!